Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui começando a live de meio-dia. Espero que estejam todas bem. Hoje a gente vai falar sobre. Ai, cadê meu negócio? Hoje nós vamos falar sobre metas do controle do diabetes, tá? Decidi trazer esse tema aqui, porque eu sei que é uma dúvida muito grande de vocês. E a gente vai esclarecer isso. O que seriam as metas de controle para o diabetes, gente? A partir do momento que você tem diabetes, na verdade, as metas pela SBD é só para quem tem de fato diabetes, tá? Boa tarde, Morgana. O que seriam as metas? São os valores de glicemia que você precisa buscar enquanto estiver fazendo o seu tratamento, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E como eu atendo pacientes com pré-diabetes e diabetes, como eu tenho alunas nas duas situações, e como eu sei que muitas de vocês estão nas duas situações, ou às vezes só tem pré-diabetes, eu também trabalho com algumas metas para pré-diabetes e eu vou falar um pouquinho delas aqui. A gente vai se aprofundar nisso, tá? Para quem não está sabendo, eu sei que muita gente quis entrar na comunidade da SC e não pôde. Como eu falei ontem, gente, eu liguei para cada uma de vocês que não conseguiu entrar na comunidade da SC, que eu via que vocês entraram lá, ou vocês entraram no grupo VIP, ou vocês chegaram a fazer inscrição e não concluíram. Eu liguei para cada uma de vocês para entender o motivo e muitas me falaram que a questão foi financeira. E pensando nisso, a gente decidiu fazer não é uma repescagem, porque não é um convite para a comunidade da SC, mas é um produto novo, alguma coisa nova que a gente ainda está pensando, até final de semana eu defino, para que vocês tenham acesso à modulação glicêmica e que vocês tenham acesso à parte dos benefícios da comunidade da SC, só que sem ser um ano inteiro de acompanhamento, né? Para ficar mais viável financeiramente. Então, se você está curiosa de saber, você precisa digitar oportunidade aqui, porque aí eu vou te mandar o link do grupo de WhatsApp desse produto, né? São as pessoas que eu vou falar sobre isso, que querem, Carol, eu queria muito ter entrado no DSC, mas o valor é muito alto para mim agora. Eu quero falar com essas pessoas, esse grupo é para essas pessoas. Por que eu faço esses grupos de WhatsApp, gente? É porque o Instagram, ele não entrega meu conteúdo para 100% da minha base. Então, pode ser que na semana que vem, quando eu abrir venda desse produto, vocês nem fiquem sabendo. Quando vocês estão no grupo de WhatsApp, eu consigo mandar para vocês, entendeu? Então, pode ser que você tenha aqui o contato comigo, eu te contei aqui que eu estou criando esse produto, você tem interesse, mas você vai ficar esperando eu anunciar no Instagram. Pode ser que o Instagram nunca te avise isso, tá? Porque o Instagram não entrega 100% do conteúdo para 100% da minha audiência. Combinado? Então, por isso que eu preciso que vocês entrem no grupo. Fechado? Dito isso, aí olha só, se você tiver em outro grupo meu, Carol, não aguento mais entrar em grupo seu, você é uma chata, você manda mensagem sem parar, algumas pessoas falam isso. Você sai dos outros grupos, não precisa ficar nos outros, tá? Fica nesse. Combinado? Se você tiver interesse, né? Se você não tiver interesse, você acha que tudo que eu falo é uma baboseira, que não quer me ajuda, aí não entra em grupo nenhum. Aí bloqueia essa mala, tá? Mas vamos lá, vamos falar o que interessa, né? Porque a gente veio aqui para falar sobre metas de controle do diabetes, eu já estou aqui enrolando. Então, vamos lá. Então, o que seriam as metas, né? É exatamente isso. Por que eu decidi trazer esse tema? Porque as meninas lá da comunidade da SC estão bombando, postando seus valores e muitas delas se sentem perdidas, né? Elas acabaram de entrar na comunidade da SC,
Deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Rapidinho. Então, eu vi que muitas das meninas da comunidade da SC não têm muita ideia de meta, né? Ai, Carol, a minha glicemia está muito alta, eu estou preocupada. E muitas vezes elas estão dentro das metas de controle para o caso delas, né? Então, eu decidi trazer esse conteúdo aqui também para vocês em geral. Minhas alunas também estão convidadas aqui para assistir. Deixa eu ver se a Mari mandou. Deixa eu mandar lá. Não sei se elas receberam. Rapidinho, não sei se é mais. Deixa eu mandar. Rapidinho, deixa eu mandar aqui para elas. Porque seria interessante elas estarem aqui. Dito isso, como muitas delas começaram a medir glicemia e estão com muita dúvida, eu decidi trazer esse tema, que é importante que vocês saibam, né? Muitas vezes você vai medir ali sua glicemia capilar e talvez você esteja se descabelando à toa, porque, na verdade, você está dentro das metas, né? Vocês ficam muito presas aos valores da glicemia de jejum. Só que se a gente está medindo glicemia pós-prandial, não tem nada a ver com a glicemia de jejum. São glicemias diferentes, situações onde o metabolismo da glicose está agindo de forma diferente. Então, não dá para comparar glicemia de jejum com glicemia pós-prandial, tá? Por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para vocês, né? Como vocês sabem, essas lives é uma forma de eu ensinar um pouquinho mais para vocês, né? Sem que vocês participem de nada comigo, mas principalmente para dar autonomia para vocês chegarem numa consulta médica e poder conversar de igual para igual com os médicos de vocês, tá? Mostrar que vocês têm conhecimento, vocês têm noção da doença que vocês têm, tá? Esse é o meu principal objetivo aqui com as lives. E aí, vamos lá, voltando, que eu já enrolei de novo, né, para variar. Eu vi que as minhas alunas estão com essa dificuldade, decidi trazer. E aí, gente, o que são metas de controle do diabetes? Gente, as metas de controle do diabetes, elas são diferentes dos parâmetros de diagnóstico. Parâmetro de diagnóstico é aqueles valores que o médico vai olhar seu exame de sangue e vai dizer se você tem diabetes ou pré-diabetes ou não, tá? Esses são os parâmetros de diagnóstico que vocês já conhecem bem, né? Pré-diabetes é de 100 a 126 miligramas por decilitro, a glicemia de jejum e blá, 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 você já conhece, tá? Só que as metas, quando a gente fala de meta, a gente está falando de meta de tratamento. Você descobriu que tem diabetes, agora você precisa manter a sua glicemia dentro de determinadas metas para dizer que se esse diabetes está controlado ou não, tá? E aí também, gente, uma coisa importante, as metas elas vão servir para isso, né? Para garantir um controle adequado da doença e prevenir complicações. Também elas vão ser legais para você ver se o tratamento está sendo eficaz, tanto o tratamento medicamentoso quanto a alimentação que você está aplicando. Você também consegue ver o efeito do exercício físico, tá? E aí também é importante que vocês avaliem não apenas a glicemia, tá? Avalie todo o conjunto da obra, né? Que seria a pressão arterial, colesterol, triglicerídeos, isso tudo também precisa estar dentro da meta. É óbvio que, no primeiro momento, vocês têm como foco baixar a glicemia, controlar a glicemia, né? Mas, se você fizer isso da forma adequada, com alimentação equilibrada, essas outras coisas que precisam estar dentro da meta vão se adequar, tá? Porque, gente, o segredo da alimentação, o diferencial da alimentação equilibrada é que, através dela, você consegue ter benefícios não só na sua glicemia, mas na sua saúde em geral. E na sua saúde mental também, tá? Tanto na saúde física quanto na saúde mental. A gente tem benefício quando a gente tem uma alimentação adequada, né? Quando a gente tem um estilo de vida saudável, a gente colhe benefícios para além de uma glicemia controlada, tá?
E é importante também ressaltar, gente, que essas metas, elas precisam ser individualizadas, tá? Eu tô vendo muito isso lá na comunidade da SC. Tem meninas que acordam com uma glicemia de jejum alta, só que elas têm situações de vida totalmente diferentes daquelas que acordam com uma glicemia de jejum baixa, né? Então, é o que eu falo até para falei hoje, eu publiquei uma medida de glicemia de uma aluna que ela estava acostumada a ter uma glicemia de jejum de 300 miligramas de pós-prandial, de 300 miligramas por decilitro. Com 3 dias de desafio, ela já conseguiu baixar para 180 miligramas por decilitro. Você entende que o fato dela se comparar consigo mesma foi fundamental nisso? Ela podia olhar aquele valor de 180 miligramas por decilitro e ficar em pânico, porque tem alunas que já estão apresentando uma glicemia de 100 e pouquinho, 120 pós-prandial. Ela poderia ficar em pânico, mas ela está se comparando com ela mesma, ela tem esse autoconhecimento, tá? Então, por isso que essas metas precisam ser individualizadas. Tem uma meta geral, mas a partir do momento que você iniciar um tratamento ou que você mudar a sua alimentação, você precisa entender que ela não vai baixar de um dia para o outro. Pode ser que baixe de um dia para o outro, mas pode ser que demore um pouquinho. E aí você vai se comparando consigo mesmo, tá? E quais são as metas, né? Eu vou trazer aqui metas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Que é um documento oficial que a gente tem aqui no Brasil que dita ali as normas quando a gente fala de controle do diabetes e quando a gente fala de que parâmetros ali que o profissional de saúde deve seguir, né? Então, quando a gente fala de hemoglobina glicada, entendam que uma pessoa que tem diabetes, que consegue manter uma glicada abaixo de 7%, ela está dentro da meta, tá? É óbvio que eu sei que vocês querem baixar, porque quanto mais você baixar, mais perto você está da reversão. Mas se você está com uma glicemia, conseguindo manter uma glicada abaixo de 7, você está indo bem. Você está no caminho certo. Se você só está tomando remédio, tem muito mais coisa que você pode fazer para baixar isso, tá? E a glicemia de jejum, e que seria... Aí falamos da meta da hemoglobina glicada. E quando a gente fala da glicemia de jejum, gente, ela precisa estar entre 80 e 130 miligramas por decilitro, né? Que é aquela glicemia que você vai medir. Então, se você, por acaso, tem diabetes e mediu sua glicemia e deu 129 miligramas por decilitro, eu sei que vocês vão ter uma tendência de se desesperar, né? Mas você tem diabetes, né? Então, tá dentro do parâmetro. Significa que com aquela glicemia, você está sem risco de complicação da doença, tá? Você está sem risco de ter quaisquer uma das complicações do diabetes, se você conseguir manter a sua glicemia ali. É óbvio que eu sei que vocês querem baixar cada vez mais, porque baixar cada vez mais significa que você está com controle mais afinado dessa doença, né? E que pode te levar, por exemplo, a reduzir uma medicação, pode te levar à reversão, e vocês devem focar nisso. Mas entenda que uma glicemia de 129 de jejum tá ok para quem tem diabetes, tá? E a glicemia pós-prandial, que é aquela glicemia que a gente mede 2 horas após a refeição, para uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela precisa ficar abaixo de 180 miligramas por decilitro. Mais uma vez, eu sei que vocês ficam em pânico, pelo menos minhas alunas. Mediu uma glicemia 2 horas após, deu 179 miligramas por decilitro. A pessoa já está arrancando os cabelos. Gente, está dentro do recomendado, está dentro da meta. Óbvio que vocês querem diminuir isso cada vez mais. O ideal é que uma pessoa ali com diabetes tipo 2, através dessa mudança do estilo de vida, através da alimentação, consiga chegar a valores de quem tem pré-diabetes só, que seria abaixo de 140 miligramas por decilitro. Mas esse é um processo que acontece devagar, tá? Você não vai aplicar suas mudanças do estilo de vida de um dia para o outro e achar que isso vai mudar, né? Você precisa ter consistência nas suas ações. Você precisa repetir a alimentação equilibrada a cada refeição durante semanas, meses, anos, décadas, etc. Isso tudo vai refletir lá na frente, tá? Então, se você tem diabetes e está fazendo uma alimentação equilibrada e está dando uma glicemia de 170, tá tudo bem, você está no caminho certo, tá?
que eu estou falando também muito para as minhas alunas, elas ficam muito apavoradas quando veem esses valores, né? E eu acabo ficando tensa por elas, quando eu vejo que alguma delas está nervosa, eu fico nervosa também, querendo ajudar, querendo acalmar o coraçãozinho. Mas a verdade é que está tudo dentro dos conformes. Se você está, se 2 horas após as suas refeições você está tendo uma glicemia de 178 miligramas por decilitro, significa que você está conseguindo evitar as complicações da doença, tá? Uma glicemia aceitável, né? Óbvio que você deve focar lá nos 140 de quem tem pré-diabetes, tá? E quem tem pré-diabetes deve tentar diminuir sempre mais. Mas você tá tranquila. Aí é respirar e continuar fazendo o que tem que ser feito diariamente, tá? Com consistência. Aí também tem as metas de pressão, né? Muitas de vocês têm outras doenças associadas, como pressão alta, ou vocês têm associado questões lipídicas, né? Que é colesterol alto, triglicerídeo. E aí a pressão é ideal manter abaixo de 140 por 90, tá? E para pessoas que têm maior risco cardiovascular, né? Que pode ser, por exemplo, quem já teve alguma complicação, precisa se manter abaixo de 13 por 8, tá? Metas lipídicas, né? Do colesterol ruim, né? O LDL é o colesterol ruim. Eu decorei na faculdade assim, ó. O LDL, como é que a gente define, saber qual é o bom e qual é o ruim, né? O LDL é o colesterol ruim. Então, ele é o colesterol letal. Eu decorei assim. E o HDL é o colesterol bom, tá? Que aí também do inglês ele precisa estar high, ele precisa estar alto. High escreve com H em inglês, então assim que a gente decora. Eu sei que muitas de vocês, eu também tinha, quando eu era da faculdade, eu tinha essa dificuldade. Então, o colesterol ruim, ele precisa estar abaixo de 70 miligramas por decilitro, e o colesterol bom precisa estar abaixo de 140, né? E como é que a gente aumenta esse colesterol bom? Comendo alimentos de gordura natural, né? O azeite, as oleaginosas, as sementinhas, tá? Assim que a gente consegue aumentar esse colesterol. E o triglicerídeo, ele precisa estar abaixo de 150 miligramas por decilitro. Eu sei que muitas de vocês que têm diabetes têm um triglicerídeo, assim, insano, né? Porque o triglicerídeo, ele está muito ligado à resistência à insulina, né? Mas a gente consegue diminuir ele com paciência, consistência, repetindo alimentação equilibrada atrás de alimentação equilibrada, tá? E as metas antropométricas, que é a questão de peso, vocês precisam estar com o IMC saudável, tá? Ficar ali entre 18,5 e 24,9 quilos por metro cúbico, né? Por metro quadrado. E tem também a meta de circunferência abdominal, não sei se vocês sabem, que é medir aqui a barriguinha, ó, de mulheres precisa estar abaixo de 88 centímetros. Quando está acima, indica um risco maior de descontrole do diabetes, tá? E aí, como que a gente pode alcançar essas metas na prática, né? Tá bom, Carol, você já falou aí, tudo bem, tem que alcançar essa meta, mas ok. Quando a gente fala primeiro de glicemia, gente, para vocês alcançarem essa meta, você precisa, antes de tudo, começar a medir a glicemia, né? Porque como é que você vai saber como é que está a sua glicemia pós-prandial se você não tem nenhum aparelho em casa? Né? Se você quer medir na sorte, não dá, tá? Precisa ter atenção, precisa ter o aparelhinho, tá? E aí você vai alcançar essa meta fazendo o que eu ensino aqui nesse perfil, que é ter uma alimentação equilibrada, tá? Se você consegue, a pós-prandial principalmente, gente, a pós-prandial ela está 100% relacionada com o que você come. É óbvio que vai ter 100% não, 90%, que pode ter um caso de estresse, pode ter um caso de má hidratação, que você não bebeu água direito o dia inteiro. Podem ter um fato que você foi para atividade física, enfim. Podem ter outras coisas, mas 90% da glicemia pós-prandial ela está relacionada ao que você comeu. E importante, conforme você vai adequando a sua alimentação e repete dia após dia a alimentação adequada para o controle do diabetes, ela tende a diminuir a sua glicemia pós-prandial. Porque quando você repete uma alimentação equilibrada a cada refeição,
você está melhorando a sua sensibilidade à insulina, ou seja, as suas células estão ficando mais sensíveis à ação da insulina, mais receptivas à ação dela, tá? Então, a tendência é que quando você mantém a consistência em alimentação saudável, você veja esse valor da glicemia pós-prandial cair semana após semana, tá? Atividade física também, vocês sabem que ela vai melhorar esses valores, inclusive do pós-prandial, né? Se você, porque o exercício físico, ele também melhora a sensibilidade à insulina, que vai refletir na glicemia pós-prandial, tá? Então, assim, tem que ser, no mínimo, 150 minutos de exercício por semana, que vai dar aqui, ó. Acho que dá 30 minutos. Dá 20 minutos por dia, se você conseguir fazer aeróbico. E exercício de força pelo menos 2 vezes na semana, tá? Para a gente ter a melhora dessas taxas. Monitoramento regular, que eu já falei. Como é que você vai saber como é que está a sua glicemia pós-prandial, se você está dentro da meta, se você nunca furou teu dedo? Sabe? Ah, Carol, eu tenho medo de furar. Eu teria medo de ter uma amputação, por exemplo, né? Eu teria medo de ficar cega. Eu teria medo de ter um AVC e ficar acamada. Eu tenho medo de ter um infarto e morrer, né? Agora, furar o dedo, por favor, né? Por favor, vocês são mulheres adultas, né? Não vou nem comentar, né? Acho que uma amputação, né? Perder um dedo, perder um pé, é um pouquinho pior do que furar o dedo, não é não? Eu acho. Outra coisa, controlando o estresse e melhorando o sono, tá? De nada vai adiantar você estar fazendo tudo direitinho se é aquela pessoa que vê problema em tudo, que se estressa por tudo, que saiu na rua, o vizinho falou alguma coisa, você se estressou, né? E gente, vamos entender uma coisa aqui. O estresse, ele não é uma coisa natural do nosso corpo, ele está aqui na nossa cabeça. A gente precisa aprender a lutar contra esse estresse. Esse estresse acaba sendo um hábito, uma forma que você arrumou de ter segurança naquilo. Só que, na verdade, você está evitando lidar com o problema. Tá? Quando você já tem uma reação estressante, pode ser que você não esteja querendo encarar o problema de frente, né? Porque você já se estressa, tem que resolver o problema, né? É o que eu falo, se o seu casamento é estressante, o problema está em você resolver essa relação. Ou separa, ou, sei lá, vai fazer terapia de casal, vai para encontro de casal na igreja, mas alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar se estressando todo dia com o marido e não fazer nada para mudar isso, né? Se o trabalho está estressante, eu sei que muitas vezes não dá para largar o trabalho, né? Mas dá para você melhorar a forma como você vai trabalhar, até porque teu patrão não quer uma funcionária estressada, insatisfeita com o trabalho dela. Se você está estressado, insatisfeito com o trabalho dela, você não está rendendo o máximo que você pode para a empresa. Então, você precisa aprender a lidar com isso, né? Impor limites no trabalho, não fazer hora extra, né? Tem que ter uma forma do trabalho ser mais prazeroso para você, tá? Fora outras coisas, né? Eu já acompanhei alunas que se estressam com coisas muito pequenininhas, né? E que é impressionante, mas a alimentação melhorou até isso, tá? Outra coisa que você vai melhorar as metas, né? Você fazer adesão ao tratamento que o médico te passou de forma certinha. Você pode até ter como meta tirar a medicação, mas enquanto você está ali fazendo tratamento medicamentoso, você não pode, por exemplo, parar remédio por conta própria, tá? Não pode, senão isso vai desgringolar. O médico, ele só vai tirar medicamento quando ele tiver certeza que você está conseguindo controlar direitinho com o estilo de vida. Senão ele não vai tirar, é responsável da parte dele. Né? Vai que você está fazendo uma dieta restritiva e conseguiu melhorar as taxas, mas você não vai conseguir sustentar essa dieta para o resto da vida. Como é que ele vai tirar remédio de você? Não dá, tá? E outra coisa é ter acompanhamento de profissionais de saúde que vão te ajudar a ficar dentro da meta, né? No caso, assim, a comunidade DSC, o objetivo é esse, ajudar as alunas a ficarem dentro da meta. A oportunidade da semana que vem também vai ter esse objetivo de ajudar vocês a se manterem dentro da meta, não com acompanhamento
no período do DSC, mas o objetivo é esse, né? Fora endocrinologista, cardiologista, é preciso que você tenha acompanhamento de tudo. Eu sei que muitas de vocês usam o SUS, né? Mas o SUS tem toda essa equipe disponível ali também para vocês, tá? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Mas o mais importante disso tudo, né? A alimentação é o que eu falo diariamente, né? Alimentação, atividade física, mas você nunca vai saber se você está dentro das metas se você não comprar o aparelhinho e começar a furar esse dedo de vez em quando, tá? Não precisa furar toda hora. Fura 2 vezes na semana para começar, só para ter uma ideia, né? Boa tarde, Conceição. A gente pode fazer alguma receita low carb para comer? Pode. Conceição, eu uso muito receita low carb. É óbvio que eu prefiro dar autonomia para vocês, para comerem o que vocês quiserem, mas tem certos lanches que eu sempre uso receita low carb, tá? Oi, Lourdes. Tudo bem? Toma remédios também, muito bom. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Gessilena. Gente, é isso. Amanhã a gente tem live de novo. Eu já tenho até o tema da live de amanhã. Tô super organizadinha. Amanhã a gente vai falar sobre adoçantes, hein? Então, ó. Lourdes, Carol, é viável tomar iogurte com proteína, com whey protein? Sim, é possível, tá? Eu até às vezes indico jogar uma colherzinha de sopa de whey protein no iogurte, tá? Vou encerrar aqui. Não esqueçam que semana que vem eu vou falar para vocês essa oportunidade para quem não conseguiu entrar na comunidade da SC, principalmente por questões financeiras. Então, fiquem atentas, entrem no grupo, tá? Para não perder nada. Então, é isso, meninas. Boa tarde para vocês. Vou encerrar nossa live e amanhã a gente está junta de novo. Beijo.